Hoje nós estamos avançando para o segundo estudo na primeira carta aos Tessalonicenses. Irmãos, essa é uma carta curta, mas ela é uma carta profundamente prática. Paulo ele escreve para uma igreja ainda jovem na fé. Uma igreja que precisava aprender a viver o evangelho no dia a dia. A igreja em Tessalônica, irmãos, nasceu em meio à oposição e perseguição. Muitos daqueles irmãos creram em Cristo e imediatamente enfrentaram dificuldades. Então eles não tiveram nem tempo de aprender sobre a fé. No momento que eles creram em Cristo, as dificuldades assolaram a vida daqueles irmãos. Mas mesmo com todo esse cenário adverso, o Evangelho produziu frutos visíveis naquela igreja. Então, a fé verdadeira, meu irmão, minha irmã, sempre aparece na vida prática. Embora aquela igreja fosse uma igreja nova, fosse uma igreja que estava aprendendo a caminhar com Cristo, ela tinha frutos visíveis. Paulo ele escreveu essa carta por volta de 50 ou 51 depois de Cristo, segundo alguns historiadores, e provavelmente ele estava na cidade de Corinto quando ele escreve essa carta. Paulo estava longe, mas de certa forma o coração dele estava preocupado com aquela igreja recém-formada. Irmãos, Paulo queria saber se a fé deles de fato ia permanecer firme. Então imagine você pregando o evangelho para uma pessoa que acaba de ser convertida por Cristo e você fica preocupado se de fato ela vai conseguir se manter firme. Porque a gente sabe, irmãos, que quando a gente abraça a fé em Cristo, muitas tentações aparecem para nos desviar do caminho. Muitas provações também aparecem para que a gente de fato desista da fé. Então, a carta, ela tem um motivo claro: encorajar, corrigir, fortalecer. Paulo, ele não escreve aqui, irmãos, para elogiar aquela igreja de forma superficial. Paulo, ele escreve para afirmar o que Deus estava fazendo. Muitas das vezes nós estamos preocupados, ataviados com as nossas tarefas e a gente esquece de olhar para aquilo que Deus está fazendo de fato. Então, a gratidão de Paulo aqui, irmãos, nasce da obra visível da graça de Deus. Então, você precisa analisar o que Deus tem feito na sua vida. Às vezes a gente gosta de reclamar: tá faltando isso, poderia ser assim, as coisas não estão do jeito que eu quero. Mas, irmão, se nós olharmos ao redor, Deus tem feito muitas coisas às nossas vistas. Nós é que não estamos preparados para olhar e muitas das vezes estamos preocupados com outras coisas. Mas nesse trecho que a gente vai trabalhar hoje, Paulo fala de fé, Paulo fala de amor, Paulo fala de esperança. Paulo mostra que o evangelho, irmãos, não transforma apenas o discurso, mas ele transforma a vida inteira. Porque o nosso discurso pode mudar, mas a vida, só quem vive sabe. Então, você pode viver uma coisa e falar outra, e ter outro discurso. Mas o texto bíblico vai nos mostrar que aqueles irmãos de fato viviam com Cristo. Então, abra sua Bíblia aí, vamos avançar no texto. 1 Tessalonicenses. Semana passada trabalhamos o versículo 1, hoje nós vamos trabalhar o versículo 2, o 3, o 4 e o 5. Apenas 4 versículos que nós vamos trabalhar nessa noite de verão. O texto diz assim, irmãos: sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança no nosso Senhor Jesus Cristo.
Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois, quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhe dizemos. E vocês sabem como nós comportamos entre vocês e em seu favor. Irmãos, Paulo começa esse trecho que nós lemos agradecendo a Deus pela igreja. A gratidão de Paulo não é ocasional, ela é constante. Paulo mostra, irmãos, que a fé dos irmãos era visível, era contínua. E aquela fé não estava sendo traduzida em obras materiais, mas em obras espirituais. Paulo lembra que a fé viva chama a atenção de forma espiritual. A fé viva, irmãos, ela de fato chama a atenção de forma espiritual, não de forma material, não de forma carnal. Paulo lembra que a fé que trabalha, irmãos, ela trabalha através do amor. Ela serve com esperança e com perseverança. Então, esses três elementos resumem a vida cristã saudável. E que elementos são esses? O amor, a esperança e a perseverança. Irmãos, isso que eu falei agora, amor, esperança, perseverança, não pode ser emoções passageiras. Precisa ser algo real em nossas vidas. São marcas de uma fé operante. Paulo também afirma que aquela igreja, ela foi escolhida por Deus. Todos aqueles irmãos que abraçaram a fé, Paulo fala que eles foram escolhidos por Deus, que eles foram resultados do amor soberano de Deus sobre a vida daquela igreja. Isso traz para a vida daqueles irmãos, meus amados, segurança, humildade. Então a gente vê que o evangelho chegou até eles com convicção, chegou até eles com poder. Não foi apenas um discurso bonito, como nós vemos hoje, apenas discursos que não mudam a vida, que não transformam o homem. Mas o texto fala que o Espírito Santo confirmou a verdade no coração deles. Então a fé, irmãos, é convicção no coração. O Espírito Santo ele precisa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Onde Deus age de fato, a transformação é real. E precisamos entender isso. Precisamos de fato evidenciar isso em nossas vidas. Então, esse texto nos desafia a examinar a nossa própria fé, irmãos. Não apenas o que cremos, mas como vivemos. É possível que você diga o seguinte: pastor, eu creio em Deus. Mas é possível também que você diga e não viva como alguém que crê em Deus. Acontece muito na política, né? O político chega no momento da eleição, ele fala: olha, eu prometo isso, prometo aquilo, e etc, etc, etc. Quando ele ocupa o cargo público, o que ele faz? Ele não faz metade do que ele prometeu. E a promessa de campanha ele deixa para os últimos 6 meses do governo. Aí ele vai lá, olha, tá vendo? Aquilo que eu prometi lá no passado, agora eu estou fazendo para vocês votarem em mim. Irmãos, fé operante é uma fé que produz frutos. Que Deus nos ensine por meio de sua palavra. Porque nós precisamos produzir frutos. Nós não fomos chamados para ficar estagnados. Não fomos chamados para ser membros ou meros membros de igreja, onde nós sentamos, nos alimentamos do que está sendo dito aqui, mas nada do que é dito a gente coloca em prática na nossa vida. Mas vamos examinar o texto. E o primeiro ponto que Paulo evidencia aqui, e precisamos falar, é que é de fato de uma fé que é evidenciada na vida da igreja. Qual é, ou melhor, o que é evidenciado
na vida da nossa igreja hoje. Se você perguntar a algum vizinho e eles olharem para nós, o que eles vão dizer de Vila Jaguaribe? Essa igreja é assim, essa igreja faz isso, ou essa igreja não faz isso. Irmãos, Paulo inicia o versículo 2 dizendo o seguinte: sempre damos graças a Deus por todos vocês. A gratidão de Paulo é direcionada a Deus, irmãos, não à igreja. Isso mostra para nós que toda obra visível nasce da graça de Deus. Onde a fé é verdadeira, irmãos, Deus recebe a glória, não a igreja. Amém? Onde a fé é vivida e pregada de forma verdadeira, quem recebe a glória é Deus e não a igreja. Infelizmente, nós, como homens, somos tentados a receber essa glória. Olha, que trabalho lindo o pastor está fazendo ali ou aqui. Que trabalho lindo essa igreja está fazendo no bairro. Irmãos, isso é a nossa obrigação. Paulo afirma que os menciona constantemente em oração. Paulo afirma que a fé daquela igreja, ela não era passageira, mas era uma fé contínua. Ela permanecia viva, mesmo após a saída daqueles irmãos missionários que fundaram aquela igreja, irmãos. Porque uma fé autêntica, ela sempre persevera quando ninguém está olhando. Porque é muito fácil, irmãos. O pastor está aqui e a igreja fazer. Aí o pastor vira as costas. Agora nós vamos fazer porque o pastor não está olhando. É igual empresa, já viu? Se o chefe está ali, está todo mundo trabalhando. Aí o chefe vai embora, todo mundo finge que está trabalhando. Irmãos, a nossa fé precisa ser autêntica. No verso 3, Paulo diz que se lembra deles diante de Deus Pai. A vida da igreja era vivida diante de Deus e não para agradar a homens. Esse é um outro pecado que nós cometemos, viver uma igreja voltada para agradar homens. Irmãos, nós nunca vamos nos agradar de tudo. Sempre nós vamos achar alguma coisa para criticar, para falar mal, porque nós somos assim. Já viu? Nunca nada tá bom. Poxa, que culto maravilhoso. Mas acho que aquele anúnciozinho ali poderia ser em outro horário, ou poderia não ter. Olha, a mensagem foi boa, mas poderia ter sido menor, ou poderia ter sido mais longa. Irmãos, isso revela no versículo 3 a sinceridade espiritual daquela igreja. E Deus era de fato testemunha daquela fé verdadeira que aqueles irmãos de fato possuíam. Paulo destaca o trabalho fiel da fé daqueles irmãos. A fé, irmãos, ela não fica inativa. Pelo contrário, ela produz ações concretas. A nossa fé, irmãos, precisa produzir ações concretas. Isso precisa ficar claro para nós. A fé, ela não trabalha para ficar inativa. Ela não trabalha para ser salva, ela trabalha porque ela foi salva. As obras evidenciam nossa fé. Ela não é a base, mas ela evidencia. Porque não adianta você dizer que, mas eu não fico fazendo obra para aparecer. Mas as obras, irmãos, é a base daquilo que nós... Aliás, é a base não, é a evidência daquilo que nós somos. Então não adianta você dizer que tem fé e não tem obras. Mas Paulo também menciona no versículo 3. Paulo fala de atos em amor. Irmão, o amor cristão se manifesta em duas coisas: serviço e entrega. O amor não é um sentimento vazio. É uma atitude constante. Constante, irmãos.
Não é dizer assim, ó, hoje eu te amo, amanhã eu não te amo mais, porque você pisou no meu calo. Não tem nada a ver com circunstância, irmãos. Tem a ver com o que nós somos de fato. Se somos salvos em Cristo Jesus, precisamos de fato ter esse amor constante em nós, independente daquilo que nós estamos vivendo relacionalmente. Então, onde a fé é viva, o amor é visível. E por que muitas das vezes a gente vive cenários da igreja onde você vê tudo, menos o amor? Não é? Nós vemos tudo, menos o amor. Olha, irmãos, é complicado. Porque muitas das vezes nós somos traídos pelas nossas emoções. Somos traídos pelo nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E muitas das vezes nós somos traídos pelas nossas emoções, pelo fruto do nosso coração. Mas Paulo, no fim do versículo 3, ele lembra da firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Essa esperança sustenta a fé. Essa esperança alimenta o amor. Essa esperança é firmada em Cristo e não nas circunstâncias. Porque se eu estou rindo para os irmãos concordam comigo, não é? Agora, se eu fechar a cara, não, olha só, não, assim não. Você tem que concordar comigo em tudo. E vice-versa. Irmãos, o amor de Cristo não tem a ver com circunstâncias. Tem a ver com uma vida firmada nele. Uma igreja viva vive à luz dessa esperança, que é o amor de Cristo. E aí a gente precisa, de novo, relembrar o que a gente já falou aqui hoje. Às vezes falta tudo nos nossos relacionamentos. Aliás, às vezes tem tudo no nosso relacionamento, menos amor. Que é o que a Bíblia fala. A gente tem razão, a gente tem a expertise da questão, porque a gente está aqui há 300 anos, a gente entende tudo de igreja, a gente sabe tudo de igreja, mas se faltar o amor, irmãos, não adianta você saber tudo, não adianta você estar certo, estamos errados de qualquer forma, porque falta o amor. Mas aí vem um ponto que é um pouco complicado de se trabalhar. Porque o segundo ponto é uma fé sustentada pela escolha soberana de Deus. Isso aqui dá pano para manga, irmãos, porque a gente gosta de ser o Senhor das coisas. Quando a gente fala da soberania de Deus, muitos tremem. Porque Paulo começa o versículo 4 dizendo o seguinte: sabemos, irmãos. Aqui, vou repetir, sabemos, irmãos. Não está baseado em suposição. Não está baseado em emoção. Paulo fala baseado em uma convicção espiritual fundamentada na obra de Deus. Irmãos, a fé verdadeira gera certeza, não dúvida. Amém? Paulo chama os irmãos de Tessalônica é o seguinte: sabemos, irmãos, isso mostra que aqueles irmãos pertencem à mesma família de fé. Que a eleição que Paulo fala aqui não separa, está unindo o povo de Deus. Porque em Cristo nós somos feitos filhos e irmãos. E Paulo declara: sabemos, irmãos, que Deus os ama. O amor de Deus, irmãos, vem antes de qualquer resposta humana. Deus, ele não olha para o futuro, aquele ali vai me amar, então eu vou amar ele. É assim que o texto diz, irmãos? Não é. Não é um amor conquistado. Deus não olha para o futuro e diz assim, ó, esse aqui vai me conquistar. Não é isso. Embora muitos acreditam dessa forma equivocadamente, porque nenhum texto defende essa tese.
Irmãos, a fé da igreja nasce do amor de Deus e não do nosso amor. Não é que você tenha feito algo, mas Ele fez algo. Quem nos amou primeiro, irmãos? Isso desmonta qualquer teologia que vai dizer, é presciência. Irmãos, se Deus esperar algo de mim para que eu fosse salvo, isso não é graça. Isso não é graça, irmãos. Deus olha para mim todo dia e eu me pergunto todo dia, Senhor, que há em mim digno do seu amor? Porque o Senhor me salvou, o que eu tenho feito pessoalmente para que o Senhor me salve? Tudo que eu tenho feito na minha vida cristã é mais do que a minha obrigação, porque Ele me salvou. Então, a fé da igreja, irmãos, ela nasce do amor de Deus. Mas ele diz, sabemos, irmãos, Deus os ama e os escolheu. A salvação começa na vontade eterna de Deus. Você e eu não fomos escolhidos porque cremos, irmãos. Cremos porque fomos escolhidos. O fruto da graça e não da capacidade humana. Porque o humano não é capaz. A Bíblia fala assim, não há um que busque a Deus. Não há um que faça o bem. Todos pecaram e destituídos estão, se o Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, não tem como você escolher a Deus, não tem como você buscar a Deus. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É impossível um morto dizer assim, agora eu quero Deus. Então, a igreja precisa entender que tudo vem de Deus. E quando você olha essa escolha aqui, isso não produz orgulho, irmãos, isso produz humildade. Você não bate no peito dizendo assim, eu fui salvo. A pergunta que você faz é, por que, Senhor? Eu sou um miserável pecador. Não há nada de bom em mim, mas mesmo assim o Senhor me ama, mesmo assim o Senhor me salva. Então, irmãos, essa fé, ela é sustentada por Deus, que é firme e perseverante. Não depende das circunstâncias, mas depende da fidelidade de Deus. Então a igreja, ela vive segura porque ela está nas mãos de Deus e não nas nossas mãos. Ou você acha que se a igreja estivesse na mão de nós, homens, ela ia perseverar, irmãos? Quem sustenta a igreja é Cristo ou é o homem? Cristo, irmãos. Nós não temos condição nenhuma, irmãos. Então essa escolha que Paulo fala é o alicerce da nossa fé. Se Deus não nos amasse, nós não estaríamos aqui. É impossível um pecador dizer que ama a Deus sem ter tido encontro com Ele e o Evangelho não ter o transformado. Se o Evangelho não transformar o coração do homem, não tem como ele dizer que ama a Deus. Mas o interessante do texto e da fé, que o título desse sermão é Fé Operante. A fé operante, irmãos, é uma fé confirmada pelo poder do Evangelho. Aí Paulo vai e diz assim no versículo 5, pois quando lhes apresentamos as boas novas, olha aí, Paulo continuando falando da eleição, da escolha, Paulo vai dizer que o centro da fé da igreja é o Evangelho, não é a filosofia, nem a tradição religiosa. A base do Evangelho é a mensagem das boas novas de Cristo. E Paulo afirma ainda que o Evangelho não chegou apenas com palavras. Irmãos, o Evangelho ele é anunciado com a boca, mas ele opera em nosso coração.
As palavras sozinhas, elas não mudam, não transformam vidas. A fé verdadeira, ela nasce da ação de Deus, não da eloquência humana. Porque se dependesse de fala, qualquer um que fala bem mudaria a vida das pessoas. Mas é a ação do Espírito Santo. Então não tem a ver com a eloquência do pregador, não tem do jeito que ele fala, do carisma dele, é de fato uma obra do Espírito Santo. Mas Paulo continua dizendo que o evangelho não chegou apenas com palavras, mas veio com poder. Esse poder não é humano, é de Deus, não é da igreja. Irmãos, esse poder é o poder que convence do pecado. É o poder que gera arrependimento. Por isso que quando a gente prega o evangelho para o não crente, a nossa mensagem para ele tem que ser de arrependimento. Você precisa entender a sua condição e você precisa se arrepender dos seus pecados. Irmãos, tem muita gente aderindo à igreja evangélica e não entendeu ainda a mensagem. A pessoa ainda pergunta assim: me arrepender de quê? Se eu sou bom, não é? É possível, irmãos, encontrarmos pessoas com uma moral melhor do que a nossa, mas não tem Cristo. Como é que nós vamos falar que ela precisa se arrepender? É o Espírito Santo que convence do pecado. É o Espírito Santo que leva a pessoa ao arrependimento. Por isso que onde o Evangelho chega com poder, vidas são transformadas. Irmãos, para o Evangelho chegar com poder, temos que pregar a mensagem correta. Sem encenação, sem emoção vazia. É a palavra, irmãos. Simples, a palavra. Eu lembro só de Lutero. Lutero não fez nada demais, ele só traduziu a Bíblia. As pessoas liam e se convertiam. Ou melhor, eram convertidas. Aí às vezes a gente quer dar uma ajudinha ao Espírito Santo. Olha, vamos fazer assim, né? Vamos falar isso aqui, talvez a pessoa se converta, mas não tem como eu me converter, o Espírito Santo é que tem que me converter, irmãos. E aí Paulo fala que o Espírito veio com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza. Irmãos, o Espírito Santo é quem confirma a verdade do Evangelho em nosso coração. É o Espírito Santo que nos dá esse entendimento. É o Espírito Santo que ilumina a mente. É o Espírito Santo que desperta a fé. É o Espírito Santo que dá a certeza da salvação. Isso é obra do Espírito Santo e não da emoção. Irmãos, eu lembro de quando eu comecei a frequentar a igreja adolescente. E começava aquelas pregações sobre inferno. Eu chorava, não queria ir para o inferno de jeito nenhum. Chorava, aceitava Jesus e na segunda-feira estou lá eu de novo. Vivendo a minha vidinha. Aí domingo estava eu lá, minha mãe me arrastando para a igreja. Não, você vai, você vai, você vai. Aí, mais uma vez. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O inferno é assim, o inferno é assado. Ranger de dente. Não significa que a gente não tem que pregar, irmãos. Mas a gente precisa explicar. Até que um dia ouvi uma mensagem que parecia simples. Mas foi como se fosse um interruptor de luz. Plim, eu entendi. Falei, essa é a mensagem do Evangelho. É para isso que eu nasci. É isso que o Evangelho faz.
em nossos corações. Aí você sente o Espírito Santo confirmando. É isso. Porque emoções, irmãos, passam. Emoções passam. Você não consegue estar rindo o dia todo e você também não vai chorar a vida toda. Você pode chorar a vida toda, mas por diversos motivos, mas por um só você não vai chorar a vida toda. Um momento você vai. A alegria é a mesma coisa. Por isso que a nossa fé ela não depende das circunstâncias, ela depende do Espírito Santo. Paulo afirma que eles sabiam que o Evangelho era verdadeiro. Eles sabiam que o Evangelho era verdadeiro porque eles tinham uma convicção. Aquilo ali não era superficial. Era uma fé firmada na ação sobrenatural de Deus. Uma fé confirmada pelo Espírito Santo. Irmãos, uma fé confirmada pelo Espírito Santo não se perde facilmente. E aí, irmãos, eu volto a dizer, cada um de nós precisamos ter a nossa experiência. Cada um de nós precisamos ter a nossa experiência. É possível pessoas viverem, e aí, lembro até de uma conversa que nós tivemos em alguma reunião dessa que nós estávamos, e as pessoas dizem, meu filho se desviou, meu filho não se desviou, e etc. Jesus, lá no final, vai dizer assim, pessoas vão se levantar e vão dizer assim, Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz isso, fiz muitas maravilhas. O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito. Infelizmente, irmãos, conversão, cada um sabe do seu. Cada um sabe do seu. Não tem como eu saber se meu pai, se minha mãe, se meus irmãos, se minha esposa, se meus filhos, se meus netos são crentes. Não tem como saber isso. Isso é individual. E como diziam os antigos pregadores, no céu vamos ter muitas surpresas. Mas o que vai ser cobrado de mim e de você é o seguinte: quantas pessoas vocês falaram de Jesus? Porque é a obra do Espírito Santo, irmãos. Mas para que o Espírito Santo fale, alguém tem que pregar. E a gente não pode terceirizar, irmãos. Isso a gente não pode terceirizar. Infelizmente, muitos se desviaram porque os pais também terceirizaram a sua função. Se pregando, a gente não sabe se a pessoa de fato vai crer, imagine se a gente não pregar. Então a gente precisa primeiro fazer a nossa parte, que é disso que nós seremos cobrados. Agora, se a pessoa for crer ou não vai crer, aí é com Deus, é com o Espírito Santo. A única coisa que eu sei é que quem convence da justiça, quem convence o pecador da justiça do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Isso serve também para a igreja. Às vezes a gente fica preocupado com o crescimento da igreja. Senhor, essa igreja não cresce, a igreja não aprende, mas o Senhor só manda a gente pregar, irmãos. A palavra é que vai fazer toda a diferença. Por isso que pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho e o Espírito Santo vai se encaminhar de fazer a sua parte. Mas o versículo 5, no finalzinho, Paulo ainda diz o seguinte: vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. A vida aqui dos mensageiros confirmou a mensagem pregada. O Evangelho, irmãos, produz coerência, produz palavra, produz vida. Uma fé verdadeira é confirmada pelo poder de Deus e principalmente pelo testemunho. Então é impossível, irmãos, dizermos que somos cristãos se nós não temos testemunho. E aqui eu não estou falando de moralismo, não estou falando de que precisamos ser super crentes, super santos, mas a gente precisa testemunhar.
Como é que a gente fala de amor, irmãos, se a gente não ama? É incoerente. Como é que a gente fala sobre perdão se a gente não perdoa? Como é que eu vou falar para uma pessoa que é ímpia que Jesus é bom, se muitas das vezes eu não demonstro isso na minha vida, principalmente com os irmãos da igreja? Então, muitas das vezes nós vivemos incoerências. Tem aquele cristão que vive bem na igreja, mas não vive em casa, e tem aquele cristão que não vive bem em local nenhum, nem em casa nem na igreja. Esse então é uma incógnita, pior ainda, que eu fico me perguntando assim, como é que consegue não ser cristão em casa nem na igreja? Não demonstrar amor, não demonstrar misericórdia. Nós precisamos ser testemunhos. Precisamos de fato, irmãos, mostrar de fato quem nós somos. Não é que a pessoa vá se converter olhando para você, ela até vai, mas não significa que você vai ser o exemplo máximo. Não é só sobre isso, irmão. Mas precisamos mostrar uma fé coerente. Porque a pessoa vai chegar na nossa igreja e vai olhar, poxa, e é uma coisa muito chata, ser crente igual fulano, é melhor não ser. Irmãos, isso é muito chato de se ouvir. Muito chato de se ouvir. E é um paradoxo. O mundo tem que nos odiar. Amém? O mundo tem que nos odiar. Mas ele tem que nos odiar pelo motivo certo. Não pelo motivo errado. Ele tem que nos odiar porque nós fazemos o bem. O mundo tem que nos odiar porque nós abençoamos as pessoas. O mundo tem que nos odiar porque nós tiramos pessoas do inferno e trazemos para o reino dos céus. Agora tem gente odiada pelo mundo por coisas que não deveriam. Pessoas que crente brigão, crente que não dá testemunho, crente que nem parece crente. Então, precisamos ser odiados pelo mundo pelo motivo certo, não pelo motivo errado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê uma fé operante. Que de fato a gente viva isso nas nossas vidas. Que esse sermão, que estará na internet daqui a alguns dias, possa abençoar também aqueles irmãos que não podem estar aqui. Que a gente possa orar para que outros irmãos estejam conosco aqui também às quartas-feiras. Eu vou pedir